veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, oh, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais a nós, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Sim, Senhor. Reconhecemos o seu amor sobre nós, a sua bondade, a sua fidelidade sobre nós que somos filhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e render graças a Ele. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Boa noite, família JVV. Eita, não. Boa noite, gente. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Se Fabão puder continuar comigo. Glória a Deus. Que honra, gente, estar com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, estamos em um novo ano, né? Talvez estejam pessoas aqui que são novas, que são visitantes. Eu me chamo Suane, sou esposa do pastor de jovens aqui, João Gabriel. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra de Deus. Hoje é o nosso culto da visão. Todo ano a gente gera expectativa nesse culto. Nós temos vontade mesmo de fazer esse culto, porque são palavras que nós clamamos ao Senhor, que nós pedimos e que nós recebemos instrução que vai direcionar o nosso ano. Amém? Então é algo que a gente gera em espírito mesmo, é uma palavra direcional. Então eu queria que você criasse expectativa no seu coração. Amém? Quando o Gabriel falou comigo sobre o culto da visão, muitas coisas começaram a surgir no meu coração, coisas que o Senhor já está falando comigo há um tempo, que eu já estava compartilhando com algumas pessoas, e eu comecei a anotar alguns versículos, alguns textos que eu lembrava, mas essa semana mudou tudo. Então eu estava com expectativa de compartilhar com vocês algumas coisas sobre adoração, sobre profundidade novamente, porque nós vamos continuar na mesma pegada do ano passado, sobre profundidade, sobre diligência, sobre temor do Senhor. Porém, o meu coração foi freado nessa minha empolgação. E talvez a mensagem que eu traga para cá nem seja uma revelação para você. Talvez a mensagem que a gente vai falar hoje não seja algo novo. E a palavra ela não é nova, ela é a mesma. Amém? Mas hoje eu vou falar sobre paternidade. E quem é do Verbo da Vida aqui é banhado por uma palavra. A palavra viva, nós temos a palavra da fé, nós conhecemos o Senhor. Quem já fez o rema aqui, levanta a mão bem alto. Muita gente já fez o rema. Quem vai fazer esse ano, levanta a mão bem alto. Glória a Deus. E temos matérias que falam sobre isso. Temos a matéria caráter de Deus que destrincha a paternidade do Senhor. E
eu fiquei me perguntando ao Senhor, Pai, por que num culto da visão, que é um culto onde nós queremos esse direcionamento mesmo de poder e tal, eu vou voltar para uma base. Eu vou voltar para uma coisa que nós todos já conhecemos. Mas se existe uma insistência da parte do Senhor para permanecermos nesse assunto, é porque Ele ainda quer mover coisas em nosso coração. Mover, retirar e colocar. Amém? Fala, mover, retirar e colocar. E eu queria que você mesmo abrisse o seu coração. Eu lembro que eu estava lendo esse livro e ela fala uma coisa bem bacana. Tirei meu marcador aqui, mas eu vou achar. Sobre isso da gente conhecer demais e termos muitas verdades dentro do nosso coração. Oh, Jesus, cadê? Ela fala uma coisa aqui. Uma das, Nancy DeMoss, uma das estratégias de Satanás é nos cegar para mentiras que acreditamos, para nos fazer supor que, já que conhecemos a verdade, também acreditamos na verdade. Inúmeras vezes, ao longo dos anos, aconselhei mulheres que afirmaram crer na verdade da palavra de Deus. Mas a forma como vivem, suas escolhas, suas prioridades, a resposta à dor, revela que elas não acreditam realmente na verdade. Na verdade, aquilo em que acreditamos é revelado não pelo que conhecemos ou pelo que declaramos, mas pela forma como realmente vivemos. Assim, conforme caminhamos por essas mentiras, não é suficiente questionar: eu acredito nessa mentira? Cada uma de nós também deve se perguntar: eu vivo como se acreditasse nessa mentira? Ela fala aqui dizendo: às vezes a gente conhece demais, mas na prática, na nossa vida, nas nossas reações, na resposta à dor, na resposta quando nos machucam, na resposta na situação, na turbulência, nós vivemos como se não conhecêssemos a verdade. E quem estava aqui no overnight da semana retrasada, levanta a mão bem alto. Eu falei sobre isso, foi uma inspiração naquele momento e eu quero insistir naquela palavra. Nós falamos sobre a nossa, nem é bem sobre paternidade que eu quero falar mais na nossa posição de filhos. A nossa identidade de filhos, fala, identidade de filho. E como eu falei, nós já sabemos muito sobre isso. Eu vou ler versículos que falam sobre essa característica de filhos que nós temos através do sacrifício de Jesus. Jesus veio, vou recapitular com você a história, Jesus veio como o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus. E depois Jesus é citado como primogênito. Então ele era o único, mas depois se tornou o primeiro, fazendo de nós, aqueles que creram nele, os filhos de Deus também. Houve uma reconciliação da humanidade com Deus. E eu separei alguns versículos aqui que eu vou ler rápido com você, que atestam biblicamente essa posição de filhos que temos. Amém? João 1, 12 a 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas de Deus. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4:7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Aleluia! Existe alguma dúvida que você é filho de Deus? Claro que não. A Bíblia nos dá
essa autoridade, a palavra nos dá essa autoridade de sermos filhos de Deus. Sabemos que esse lugar foi conquistado e nos tornamos justiça de Deus. Quem fez o Rema sabe. O que é ser justiça de Deus? É se apresentar diante do Senhor, chamando Ele de Pai. Sem culpa, sem medo, sem condenação, sem constrangimento. Como se o pecado, como se aquele lugar onde que nós fomos resgatados jamais tivesse existido. Isso é ser justiça de Deus. Essa é a nossa posição em Deus. Amém? Você está comigo? Eu preciso que você corresponda comigo nessa noite, amém? Mas existem obstáculos que nos afastam dessa verdade. Existem obstáculos que, é como Nancy fala aqui, que nós conhecemos a verdade, nós julgamos que conhecemos, nós julgamos que nos consideramos filhos de Deus, mas as nossas ações, as nossas reações, a nossa vida, ela não reflete bem isso. E existem limitações em alguém que não se considera um filho. Um sentimento de orfandade, mesmo sabendo que é filho. Se comporta como órfão, se comporta como não desejado, se comporta como se não tivesse dignidade diante do Senhor. E por que eu acho que o Senhor quer trazer essa luz ao nosso coração, bem em um culto da visão? Porque eu sei, gente, que não dá pra... Eu percebo que é como se o Senhor quisesse nos dar coisas, nos dar não só bênçãos, fica comigo, não só bênçãos, mas também responsabilidades. Mas ainda nos sentimos indignos perante a presença. Então, não, Senhor, não sou digna. Eu não sou digno de receber essa incumbência, eu não sou digno. Então, o que pensamos ser uma humildade diante do Senhor é um entendimento equivocado que nos afasta dele. E Deus quer nos trazer para perto. Você acredita nisso? O Senhor deseja nos ter perto. E para isso nós precisamos limpar a visão que nós temos da nossa posição de filhos. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Samuel. Nós vamos ler a história de um herdeiro. 2 Samuel, no capítulo 9. Fica aí em 2 Samuel 9, eu vou voltar aqui para o 4 rapidinho, só para te contextualizar. 2 Samuel começa com Davi assumindo o trono. Saul tinha acabado de morrer, ele tinha se suicidado, seus filhos também. E Jonatas era filho de Saul, e lá no 4, no versículo 4, fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama, sua babá, apanhou a criança e fugiu, mas com pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Entenderam? E aí vamos para o capítulo 9. Fala assim, no versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, estou lendo rápido porque meu tempo é curto, um dos servos de Saul, para apresentar a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aonde ele está? Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho da minha... Blá, blá, blá. Cadê a história que não chega onde eu quero? Mas você está entendendo, né? Quando Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, compareceu diante do rei Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se novamente e disse: quem é o teu servo para que se preocupes com um cão morto como eu?
Eu estou falando, quem falou isso foi um príncipe. Alguém que tinha um sangue real. Alguém que tinha direito ao trono. Mas a vida, a história, a situação, o acidente, o luto, condicionou ele a se ver como um cão. Indigno de comer na mesa do rei, indigno de ser chamado à presença do rei, indigno de sentar à mesa do rei, indigno de possuir o que o seu pai tinha. E ele não se considerava digno de se apresentar ali. Quantos de nós estamos com essa consciência de Mefibosete em nós? Quem sou eu para o Senhor me escolher? Quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para Deus me colocar na minha universidade? Quem sou eu para Deus me usar dentro da minha casa? Um cão morto como eu. Alguém que não tem possibilidade de realizar nada. Vê que ele tinha uma história trágica. A babá dele fugiu com ele quando o pai dele morreu, deixou o menino cair e ele ficou manco. Ele era aleijado dos 2 pés. É trágico isso. E ele foi condicionado a essa mentalidade. Então o rei, continua comigo. Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul tudo que pertencia à família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa dele. Mas Mefibosete comerá na minha mesa. O Senhor tem nos convidado para comer na mesa. Existe um banquete para os filhos. Provisão, cura. Tudo que é salvação, tudo que foi conquistado por Jesus, disponível na mesa. E Deus não quer que nós fiquemos à parte disso, porque nós não consideramos a nossa história digna de provar dessas coisas. O Senhor tem perdão para você. O Senhor tem desejo de limpar a sua história. O Senhor não olha para você e vê os seus traumas. O Senhor não olha para você e vê os seus pés mancos. Ele te vê como um herdeiro, um filho, no qual Ele deseja que esteja com Ele como filho, e não como servo, como Mefibosete estava falando para Davi: eis aqui o teu servo. Por que você se preocupa como um cachorro como eu? Um cachorro, ele fala cão, né? Cachorro é feio. Quando nós nos colocamos nesse lugar de indignidade, nós afrontamos a Cristo. Nós afrontamos o sacrifício. É como se nós dissermos a Jesus: o que você fez foi lindo, Jesus, foi até emocionante, mas não foi o suficiente para mim. Não há nada que o sangue de Jesus não possa apagar. Não há nenhum peso de condenação, de culpa que o sangue de Jesus não possa apagar da sua vida. Ele não te vê como escravo mais, mas como um filho, como um herdeiro. A maioria das vezes, Jesus, lá em Isaías 53 tem uma versão que fala: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. A Bíblia fala que Jesus trocou conosco, se identificou conosco. Éramos nós que realmente éramos indignos, mas hoje, através do sangue de Jesus, temos acesso ao Pai. Temos acesso ao banquete. Temos acesso à sua mesa. Obrigada, Jesus. Dá graça a Jesus por isso, querido. A maioria das vezes que esse sentimento de orfandade surge é por causa de um peso de condenação, de pecado, de culpa, de mágoa, de falta de perdão que você ainda carrega, que era para ter sido uma mochila abandonada lá no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
Mas por algum motivo você decidiu abraçar isso. E o Senhor, Ele quer dar oportunidade nessa noite a você de lançar aos pés essas coisas que te impedem de ver Ele como um pai, como um bom pai. Como um bom pai. O diabo, ele ataca a nossa maior identidade, que é essa, filhos. A nossa maior identidade. É de filho que o Senhor nos chama. Vai lá em Mateus 4 comigo. O Senhor é digno. Mateus 4 é a tentação de Jesus. Quando Jesus ele vai para o deserto, jejuando. Jesus então, no versículo 1, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, teve fome e o tentador se aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo não é bobo. Ele ataca a principal identidade de Cristo. Ele não pergunta se és o Cristo, se és o Messias, se és o enviado. Não, ele fala se és filho de Deus. Ele tentou trazer uma dúvida ao coração de Jesus. Se você é o filho, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus também não é bobo. E Jesus não responde essa afronta porque não tinha como ele ter dúvidas a respeito disso. Jesus responde a outra parte da afronta com a palavra. Mas o diabo não conseguiu nenhuma das 3 vezes tocar na principal identidade de Cristo. E muitas vezes ele continua com a mesma estratégia. Ele olha para você e fala: se você é filho, por que isso aconteceu com você? Se você é filho, por que essa situação ocorreu? Se você é filho, por que você tem essa história? Nós não precisamos responder isso. Somos. Não há dúvida no nosso coração de que somos filhos. As outras perguntas são respondidas pela palavra, mas que somos filhos, o nosso coração tem certeza. Não permita que o diabo toque na sua identidade de filho, de herdeiro, de digno diante da presença do Rei. De digno de se sentar e ter do seu Pai as coisas que você precisa dele. Oh, Jesus. A outra coisa, agora não quero avaliar o aplicativo. A outra coisa que é um embaraço para nos vermos como filhos dignos de Deus, é uma visão deturpada de servos de Deus. Sim, somos servos, amém? Você crê nisso? Servimos ao Senhor, nosso coração, Ele é completo do Senhor, somos obedientes, nós obedecemos a Ele e o servimos com amor, com devoção, com qualidade. Mas muitos entre nós pensam que o serviço ao Senhor é uma moeda de troca com Ele. Pensam que o serviço ao Senhor é a forma onde nós vamos tentar merecer a salvação, merecer a paternidade, merecer o amor. E a palavra, e a nova aliança não é feita de meritocracia. Isso não existe. Nós não conseguiríamos por nós mesmos de forma alguma. Nem a melhor das pessoas, nem a pior das pessoas teriam esse mérito. Cristo conquistou por nós. E agora o nosso único dever não é servir a Ele para tentar compensá-lo. Nós nunca conseguiríamos compensar a cruz. Para de se esforçar para tentar compensar a cruz. Aceita a condição de filho somente. E muitos estão aqui na igreja servindo.
2, 3, 4 departamentos, se falta uma escala, meu Deus, adoece. O serviço nada mais é do que uma resposta do nosso amor e da nossa gratidão a Ele. E da nossa obediência a Ele. Servindo uns aos outros. Quando eu sirvo ao meu irmão, eu sirvo a Cristo. Independente sendo num departamento ou sendo ajudando sua mãe fazendo uma faxina em casa. Eu sirvo a Ele quando eu sirvo ao meu irmão. Eu sirvo a Ele quando eu abro mão de mim por amor ao meu irmão. Mas isso nunca será uma moeda de troca com a salvação. Isso é uma resposta do nosso coração. É quando entendemos tanto o que Ele fez por nós, que nós sabemos que por nós a gente não consegue dar, mas eu me dou por inteiro e eu o sirvo. Quando nós andamos nesse lugar de servir para compensar, de servir para merecer, quando nós tentamos ser merecedores por nós mesmos, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É como se a gente estivesse tentando fazer um atalho. Ah, Sônia, mas eu estou servindo a Jesus. Não, você não precisa entrar no serviço a Jesus para alcançar o Pai. Você vai por Jesus. Você está comigo? Fala assim: eu sirvo aqui nesse lugar por resposta do meu amor a Deus. Amém? Corre lá comigo para Lucas 11. Eu quero ler mais uma coisa com vocês. Lucas 11 é a parábola do filho pródigo, que você já conhece muito bem. Tem um irmão que foi embora, pediu as contas, foi-se embora, gastou com várias coisas. E no versículo 25... Oxe, tá errado. Alguém acha para mim 19? 15? 15, 11. Espera que eu tô achando ainda. Tá, mas eu quero no versículo 25. Isso, 15 e 25. Obrigada, gratidão. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, foi quando o outro regressou, o pai fez uma festa e tarará. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo para recebê-lo de volta, são e salvo. Então o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Aquele irmão se revoltou. Como é que eu estou aqui? E é engraçado que ele fala que todos os anos trabalho como escravo ao teu serviço. Será, gente, que não estamos nesse lugar? Com o pai, ao lado do pai, mas nos comportando como escravos. Servindo como escravos. E depois o questionaremos. Você não viu o tanto de ano que eu trabalhei por você? O tanto de coisa que eu abdiquei da minha vida para trabalhar por você? E agora, quando esse novo chega, você mata um novilho gordo para ele, você nunca me deu nada. E o pai responde: gente, você está comigo e tudo que eu tenho é teu.
tudo. Pai quer nos dar tudo. Tudo que Ele tem. A presença manifesta, os moveres, a unção, a graça, o favor, as bênçãos que Ele já nos deu. E nós não usufruímos ainda, porque estamos em uma condição de escravos, servindo como escravos. Mas Ele nos chamou para ser filho. O servindo sim, mas nenhuma posição de filho. Onde vamos provar dEle, do amor dEle, do favor dEle, como filhos. Há uma diferença. Há uma diferença. Pensando hoje à tarde, eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se um dia um dos meus filhos começasse a me tratar apenas como uma senhora. E começassem a me servir, eu ia ficar tipo, não, Olivia, mamãe não quer que você faça isso. Agora não, filho, desculpa. A bichinha, ela me olhou assim, tipo, o que, mãe, que eu tô fazendo? Mas eu ia ficar dizendo para ela, filha, não é dessa forma que eu quero que você se comporte comigo. Eu tenho mais para te dar. E ela, não, mãe, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo para a senhora. Não se preocupe, vou fazer. Eu, filha, vamos achar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntas. Não, mãe, porque eu tenho que fazer isso, tarará. Chegaria um momento que eu ia dizer, eu tenho mais para te oferecer. Eu não quero tudo isso. Eu quero comunhão. Eu quero acesso ao teu coração. Eu quero te ensinar o que eu tenho em mim. Eu quero te ensinar. Eu quero que isso aqui seja divertido para a gente. Eu quero criar memórias com você. Eu quero criar uma história com você. E não você o tempo todo me cercando dessa forma. Não é assim que se apresenta um pai. Deixa eu te falar algo. Deus não precisa que você tenha referência de pai para ser um pai para você. Deus não precisa que você tenha referência de família para Ele ser família para você. Nem que você tenha referência de mãe, nem de amigos, nem de história, nem de nada. Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Nele temos todas as coisas. Nele nós somos supridos. Nele nós podemos tudo. Então Ele não precisa que você construa uma referência para que Ele se encaixe nessa referência. Se Ele diz que Ele é teu pai, Ele não quer que você tenha uma referência de pai lá fora. Ele é o teu pai. E podemos clamar, Abba, Pai. Obrigada, Senhor. Ele quer nos trazer de volta para esse lugar. Nos trazer de volta. Quando eu vou colocar João Lucas para dormir, eu coloco ele envolto em meus braços e eu o abençoo antes de ele dormir. Aí sabe o que ele faz? Ele me empurra. Porque ele quer ir para a cama. E eu disse isso a João Gabriel esses dias. Eu falei, amor, com a Olivia era diferente. Porque ela deitava no meu colo, ela ficava. Eu cantava uma música, fazia uma oração. E ela lá, até que eu colocasse ela no berço. João Lucas não, João Lucas quer ir para o canto dele. E às vezes a gente tem se comportado assim. No momento em que o Pai tem algo a nos dar. Que Ele quer nos acariciar, que Ele quer nos favorecer, que Ele quer nos dar amor. Nós, não dizendo que meu filho me rejeita, me entenda. Mas às vezes nós não damos tempo para Ele nos amar. Não damos oportunidade para que Ele nos acaricie. Mas Ele quer nos envolver. E às vezes João Lucas fica tipo assim, mãe, me coloca no berço. E eu falo, não, mamãe vai lhe abençoar aqui, no meu colinho. Vai ficar aqui. E eu pego ele, eu ando um pouquinho com ele. E eu canto um louvor com ele. Até que ele se envolve no meu colo. E eu sinto que esse é o lugar que nós vamos chegar nessa noite. Talvez você, nesse tempo inteiro, se sentiu indigno de estar no colo de alguém.
sentiu indigno até de chorar. Porque todas as vezes que você começava a chorar, você sentia culpa. Hoje o Senhor quer cuidar de você. Como filho. Hoje Ele vai te abraçar, te colocar no colo, te dar uma referência de pai. Ai, Jesus. Mas como, Suane, que eu posso sair desse lugar de órfão? Como que eu posso sair desse lugar de escravo? Como que eu posso abandonar essas práticas? Abre lá em Efésios comigo. No capítulo 3. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Efésios 3. No versículo 14, Paulo começa a orar pelos santos. E no versículo 16 ele fala: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no vosso coração, mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, arraigados nele, alicerçados nele, para que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo. Assim conseguiríamos, assim vamos conseguir vê-lo como Pai e nos apresentarmos como Filho, quando conhecermos o amor. Um certo escritor falou: no dia em que conhecermos o amor de forma completa, seremos perfeitos. Porque o amor nos aperfeiçoa. Um dia nós vamos conhecer esse amor de forma completa. Mas até lá Ele nos deu a oportunidade de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E quanto mais eu conheço, mais identificado com Cristo eu estou. E mais eu me torno pertencente a esse lugar de filho. E quando se é filho, você não teme o mal. Quando se é filho, ainda que chegue o medo, você tem a quem clamar. Quando se é filho, não há comparação com amores vãos. Quando se é filho, você tem para onde voltar. Mesmo o filho pródigo, que fez a maior burrada da vida dele, ainda ele teve para onde voltar. No overnight eu falei sobre isso, eu consigo ter essa mesma percepção. Pessoas que não conseguem olhar para Deus como Pai por causa de uma história, por causa do pecado que você fez ou que causaram em você. Que você percebe, existe uma distância entre mim e o Senhor por causa dessas coisas aqui no meio. O Senhor vai remover, mover e colocar coisas novas. Essa é uma noite onde vamos provar do amor de Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu sinto que existe uma unção coletiva nesse lugar. Até porque, como lemos aqui em Efésios, ele fala, para que possam juntamente com todos os santos. Existe uma parte do amor de Deus que está na pessoa que está do seu lado. Aleluia, aleluia. Queria que baixasse as luzes novamente. E existe algo aqui nesse lugar que nós vamos provar como comunidade, como família JVV mesmo. Mas existe um lugar que só o Senhor quer alcançar dentro do seu coração.
talvez você nem você goste de abrir essas portas dentro do seu coração. O amor dele cura toda dor, todo medo se vai, toda culpa se vai. O pecado se dissolve diante do amor. Amamos ser amados por ti. Lançamos aos seus pés, Jesus. Lançamos aos seus pés. Obrigada, Senhor. Nesse momento eu quero que, se você se identificou com esse lugar, onde você percebe que existem pesos em você, de culpa, de medo, de falta, se você percebe que a tua história, o teu trauma, ele te impossibilita de se apresentar ao Senhor como filho ainda. Por mais que você saiba que você é filho, você talvez nunca tenha experimentado essa filiação. Eu quero que você venha aqui e se ajoelhe. E derrame aos pés do Senhor. E coloque diante dEle. E receba o amor dEle. Ah, Senhor, você sabe todas as coisas. Você vê o nosso coração. Oh, gente, não fica com vergonha não, existe uma unção nesse lugar. Uma unção, uma unção. O amor dele entrando em todos os lugares do nosso coração. Preenchendo tudo que nos falta. Preenchendo tudo que nos falta. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Rambatatala cambrosto combrocho brababas. Sim, Senhor. Se você percebe que talvez todas as vezes que você queira se achegar, vem uma condenação de algo que você fez, ou de algo que fizeram contra você. Se você é a pessoa que eu falei que nem chorar você conseguia, este é o momento de receber alívio, refrigério. As outras pessoas, eu quero que você feche os olhos. Também existe uma parcela do amor de Deus para você. Talvez você não se encaixe nesse apelo, mas o Senhor também quer te alcançar em lugares que você nem sabe. Receba do amor de Deus essa noite. Receba da graça dEle, receba do favor dEle. Uma música fala, se eu pudesse imaginar o dia que fosse te encontrar face a face, o que eu iria fazer? O que você faria se Jesus, se o próprio Pai olhasse para você nesse momento? Como você reagiria a tamanho poder, a tamanha glória, a tamanha unção? Ah, nos rendemos a esse amor que lança fora todo medo, que lança fora toda dor. Sim, sim, sim. Ramamamama, siriererere. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sim, recebemos o teu amor.
recebemos desse amor. Sim, sim, sim. Oh, me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Oh, somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, 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 sim, Senhor, me ama, Ele me ama. Recebemos o teu amor, Senhor. Recebemos o teu amor. Como algo que nos impulsiona para cima. É o seu Espírito nos levando ao teu amor. Nos colocando em um lugar, Senhor, onde nos apresentamos como filhos, desejados, queridos, amados por Ti. Abrimos mão da culpa, do pecado, da ansiedade. Abrimos mão das coisas, Senhor, que se colocam diante do nosso relacionamento, da indignidade, do serviço. E nos apresentamos apenas como filhos a Ti. Sem peso, sem condenação, Te chamando de Abba, 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 Abba. Me ama, Ele me ama. Ele me ama, me ama, me ama. O Senhor está mudando histórias aqui. O Senhor está colocando um ponto final em pensamentos de falta, em pensamentos de órfão, em pensamentos de limitação. O amor dele entrando em cada lugar. E o Espírito se movendo nesse lugar.
Eu não sei se você está entendendo a seriedade do que está acontecendo nesse lugar, nesse momento, nesse altar. Mas existem vidas sendo transformadas pelo amor dele nesse momento. Existem filhos voltando para casa. Talvez algum deles nunca conseguiu se ajoelhar, ou nunca conseguiu chamar ele de pai. Oh, Senhor. Oh. Ramassudiria dera brama mamamasi diria. Cambra mamamamosto cambra mamamas. Ramba cheque brabastu diri brama mamas. Camila, levanta as mãos. Rebeche quembrosto combra mamamaste. Quembrote kitiri bramamasto combro chocomboste. Você sabe onde você está hoje. Mas o diabo ainda vai continuar usando a estratégia de tocar na sua identidade. É possível que você fale, mas ele atinge a sua identidade. E diferente das outras vezes, Camila, levanta suas mãos. Oh, obrigada, Jesus. Tenho outro convite para fazer a você. Se você está aqui e nunca sequer provou desse amor, se você ainda se encontra em um lugar de distância do Senhor, você nunca aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, nunca reconheceu Ele, não se tornou filho ainda, essa é a decisão mais fácil de fazer. A palavra fala que você se crê nele, crê que Jesus ressuscitou dos mortos, crê no seu coração e confessar com a sua boca
Apenas. Mas deixe-me te dizer que isso vai te custar tudo. Mas deixa eu te dizer também que o tudo que você tem ainda é muito pouco para o que tudo que a salvação é. Se existe alguém ainda que não foi alcançado com esse amor ainda e você quer reconhecer Jesus como seu Senhor, levanta sua mão para eu conseguir te ver. Existe uma resposta para você, uma resposta para as suas dúvidas, uma resposta para a sua dor, uma resposta para as coisas que você ainda não conseguiu entender na sua vida. Eu quero que você levante a sua mão, eu quero te conhecer. Existe um amor mais forte do que tudo que quer te encontrar nessa noite. Quem é você? Existe alguém nesse lugar? Queria ver sua mão levantada bem alto. Existe alguém aqui que está como o filho pródigo? Que você sabe que você saiu de um lugar onde você não era para ter saído e viveu tantas coisas. E você pensa, não tem mais para onde eu voltar. Se você é essa pessoa que quer voltar para o Senhor nesse momento, eu quero te conhecer também. Levanta sua mão. Obrigada, Jesus. Existe alguém nessa noite? Glória a Deus. Amém. Que bom, gente. Se há algo no seu coração que precisa permanecer durante um tempo, é esse versículo de Efésios, essa oração de Paulo, que ele orou para estarmos arraigados, alicerçados em amor, e para que juntamente com os outros a gente possa conhecer esse amor mais profundo. Tem tudo a ver com a vontade do Senhor para esse ano. Faz todo sentido. Para um lugar de profundidade, nós precisamos estar com o nosso coração conectado ao Pai. Como filhos. E vamos caminhar nessa palavra durante esse ano, amém? Como filhos, herdeiros, justificados, dignos. Glória a Deus. Pode sentar? Glória a Deus. Deus é bom. Espera um pouquinho. Amém, gente. Essa foi a mensagem que eu quero trazer, mas antes de chamar a Bina, que vai direcionar os nossos avisos e tal, tem algo que eu quero fazer aqui. Queria chamar minha cunhada aqui, nossa Bia. Queria chamar Juan também. Sim.